Glória a Deus. Nós estamos aí algumas semanas, do nosso 16º aniversário, Glória a Deus. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos aqui um tempo muito especial, um tempo de adorarmos ao Senhor, um tempo de expressarmos a nossa gratidão por Ele, nos dias 6, 7, 8 e 9, quinta, sexta, sábado e domingo. Na quinta, nós vamos ter aqui uma apresentação, os três ministérios, a música, a dança e o teatro, os três ministérios se uniram para fazer uma apresentação. Então, no primeiro dia do evento, nós vamos ter aqui na quinta-feira uma apresentação de teatral, algo maravilhoso, Deus vai, com certeza, vai ser um tempo especial. Na sexta-feira, nós teremos aqui um encontro de mulheres, um evento somente para as mulheres, o máximo que os homens poderão chegar é aqui na cozinha para trabalhar e servir as mulheres, Então, nesse dia só as mulheres vão estar por aqui. Estarão conosco nestes dias o pastor Pape, da Comunhão Cristã Aba de... Não, é Fazenda Rio Grande, perdão, Fazenda Rio Grande, eu já ia falar lá do... Mas é Fazenda Rio Grande ali, na região metropolitana de Curitiba, nosso querido pastor Pape e a pastora Priscila também. Então, na sexta-feira, a pastora Priscila vai estar ministrando no evento de mulheres, no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, os três cultos, o pastor Pape, então, estará ministrando aos nossos corações. Tenho certeza que será um tempo especial. A Carriel, ela se incumbiu de fazer uma distribuição, ela vai fazer, ela vai colocar ali os nomes, você vem nesse dia, você vem nesse, vamos fazer uma programaçãozinha ali para a gente poder, se a gente fizer tudo, por exemplo, de uma vez só, então não vai caber todo mundo aqui dentro, a gente vai ter problema com o espaço, até porque a gente tem aí as restrições. Então ela vai estar distribuindo aí as participações de todos, Eu acho que vai dar certo para a gente fazer isso tudo bem organizadinho, vai ser uma bênção. Quem vai estar no aniversário aqui, levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo vai estar aí, Então vai ser um tempo especial, presença do Senhor. Queridos, quero compartilhar com você uma palavra. Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 10, Lucas capítulo 7, os versículos 1 ao versículo 10. Quero fazer a leitura desse texto e depois quero extrair aqui alguns valores, algumas verdades para o nosso coração, para a edificação da nossa fé, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A palavra de Deus, ela declara assim, Lucas capítulo 7, os versículos 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é justo que lhe faças isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob meu comando. Digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé.
Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo do centurião. Amém. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo, obrigado por esse culto, pela oportunidade que temos, pela liberdade que temos de poder estar reunidos neste lugar, Senhor, adorando o Teu nome, reverenciando o Teu nome, e podermos também, Senhor, acessar essas verdades tão preciosas, tão maravilhosas, contidas nas Escrituras, valores tão preciosos para o nosso coração, para a nossa vida. Pai, nós queremos fazer desta palavra o alimento que nutrirá o nosso espírito. Queremos, Pai, crescer no conhecimento das verdades do Evangelho, das verdades da Palavra de Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite nesta noite, que possamos, ó Deus, nos alimentar de forma, Paizinho querido, que sejamos edificados sobremaneira, através das verdades existentes nesta palavra. Desde já nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas nesta noite. No nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu coloquei aqui como título, para nós compartilharmos nessa noite, nessa semana, o renovo da nossa fé. O renovo da nossa fé. Essa experiência de Jesus com esse homem, um centurião romano, a palavra não fala o nome dele, apenas se refere a ele chamando de centurião. Um homem que tinha um servo seu enfermo, um servo seu doente. E ele ouve falar de Jesus. Então ele chama ali alguns líderes religiosos dos judeus e pede para que eles vão procurar Jesus. Eles encontram Jesus e aí eles então pedem para que Jesus vá à casa desse centurião, seu servo. Quando ele chega próximo da casa do centurião, o centurião fica sabendo que Jesus está vindo na casa dele, então ele manda um outro grupo de pessoas falar para Jesus que Jesus não precisava vir na casa dele. Ele disse, olha, fala para ele não precisa vir na minha casa, eu nem sou digno de recebê-lo na minha casa, mas diga para ele que ele declare uma palavra apenas, e o meu servo será curado. E quando eles falam isso para Jesus, Jesus fica impressionado, ele fica maravilhado com a fé do centurião. Então, ele chama os seus discípulos, aqueles que estavam no entorno dele, e ele fala para eles o seguinte, o versículo 9, ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Queridos, quando Jesus fala nem mesmo em Israel, ele está falando sobre, dentre toda a classe judaica, dentre toda a classe dos judeus, da nação, a nação santa, o povo de Deus, dentre todos eles, nenhum foi comparado à fé desse homem, desse centurião. Jesus refere-se a ele como alguém que tivesse uma fé extraordinária. Interessante que Jesus estava vindo, o capítulo anterior, o capítulo 6, nós vemos, por exemplo, Jesus vindo de uma experiência de aproximadamente, queridos, 3 dias. Jesus estava ali numa sequência de atividades, numa sequência de trabalho, e essa cidade onde isso aconteceu era Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava. Era a cidade onde ele tinha a casa dele. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Mateus 9, que fala daquele paralítico que foi trazido pelo telhado à presença de Jesus, para que ele fosse curado, porque existia na casa uma grande multidão de pessoas, essa casa era a casa de Jesus. Eles não conseguiram entrar, então eles desceram pelo telhado, abriram o telhado e desceram pelo telhado o paralítico até a presença de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. E ele está voltando para casa, ele está chegando em casa provavelmente pensando assim, puxa, agora eu vou conseguir deitar um pouquinho lá na minha cama, vou dar uma descansadinha, vou poder ter um tempo ali de... Enquanto ele estava caminhando para casa, apareceram esses homens e interromperam
o descanso de Jesus, e Jesus protelou, né, por mais alguns instantes ou mais algumas horas, o descanso dele para atender o pedido desse centurião. Queridos, mas o que eu quero compartilhar com você nesta noite é que Jesus, ele não conhecia pessoalmente esse homem. Talvez depois disso, a Bíblia não fala, mas talvez depois disso Jesus até o conheceu. Mas sem conhecê-lo, só pelo que Jesus ouviu falar desse homem, Jesus declara que a Bíblia declara que Jesus se maravilhou da fé desse homem. Maravilhosa, esse homem me impressionou com a sua fé. Nem em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. É interessante que a conclusão de Jesus em relação à fé desse homem, ela se dá por aquilo que Jesus ouviu a respeito dele, das coisas que ele realizava, das coisas que ele fazia. Nós dizemos, nós entendemos, nós imaginamos que fé é algo que nós sentimos. Mas, puxa, eu tenho tanta fé, eu sou uma pessoa de tanta fé. Mas é interessante que esse centurião, ele não falou isso de si mesmo. As pessoas deram testemunho dele, e pelo testemunho que elas deram dele, Jesus concluiu que esse homem era um homem de fé extraordinária. Agora vamos entender, eu e você, queridos, por isso que o título é Renovo da Nossa Fé. Porque nós temos um entendimento em relação à fé, que muitas vezes nem se parece com o que Jesus definiu como sendo fé através da vida desse homem. Nós olhamos fé de uma forma, mas Jesus ele olha de uma outra forma. Eu quero colocar aqui, queridos, alguns valores e algumas verdades, né? Quero expor através do testemunho desse homem algumas verdades, que certamente nos farão compreender um pouquinho melhor o que de fato é fé. Eu quero começar lendo aqui o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deixa eu ver quem está na... É a Ingrid que está na projeção, né? Botei o óculos só para ver que era ela. Vamos precisar conversar aqui um pouquinho. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse texto, queridos, de Hebreus 11, é o único texto bíblico, é o único texto na Bíblia que define a fé. A única definição de fé, nós vemos na Bíblia experiências de fé, mas definição de fé, só esse texto define a fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. Como que se tem convicção de algo que não se vê? Na minha mente, eu estou construindo algo que ainda não existe, mas não é nada disso. Isso pode ser chamado de poder da mente ou imaginação. Queridos, quando nós construímos algo que a nossa mente imagina, embora ainda não exista, nós trabalhamos para que isso aconteça. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando nós fazemos uma faculdade, vamos supor que a pessoa está fazendo uma faculdade para medicina. Ela ainda não é um médico, mas ela sabe que ela vai se tornar um médico. E para que ela se torne um médico, ela faz assim: pronto, virei médico, é isso? Não. Ela vai investir no seu ensino, no seu aprendizado. Ela vai investir no seu conhecimento. Ela investe recursos, ela investe tempo. Quanto mais tempo ela investir estudando sobre o assunto, melhor profissional ela será.
A fé, queridos, ela precisa de uma atitude. A fé, ela precisa de um comportamento. A fé, ela precisa de uma ação. A fé, quando o texto de Hebreus define fé, ele está dizendo o seguinte para nós: a fé, ela não é uma atitude passiva. A fé é uma atitude ativa. Nós temos que realizar algo para que a nossa fé se manifeste. Nós não podemos aplicar fé naquilo que nós não investimos tempo, naquilo que nós não investimos trabalho. Não existe fé sem ação. Essa definição de fé, né, que nós muitas vezes temos, né, de querermos conquistar as coisas sem fazermos nada, essa fé, ela é ilusória. Nós confundimos muitas vezes uma bênção que nós alcançamos de Deus, e nós muitas vezes, puxa, que bênção, a minha fé conquistou isso. Não. Pode ter sido pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo favor, e não pela fé. Agora, a fé, ela é sustentada por 3 bases fundamentais que nós encontramos na vida desse centurião. Por isso que Jesus olha para eles, meu Deus, é impressionante a fé desse homem. E aí eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre essa base fundamental. Ing, põe lá para nós, Ing, Hebreus 11:6, por favor. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto, queridos, ele está numa condição afirmativa. Ele está afirmando. Ele está dizendo, olha, sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Ninguém. Não existe pessoa na face da terra que consiga agradar a Deus sem fé. Essa definição, essa afirmação bíblica, ela está dizendo o seguinte: se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Mas qual fé? Não aquela fé que eu penso, que eu digo, né? Eu não sei se você já conversou com alguma pessoa que ela mesma, puxa, eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Existem pessoas com quem nós conversamos e as pessoas dizem de si mesma: olha, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Se ela estiver no comecinho da caminhada dela, se ela não tiver um entendimento claro, né, até por uma questão de respeito a gente vai concordar com ela. Ah, sim, né, de verdade. Puxa. Mas de fato, queridos, fé não é um sentimento. Fé é uma ação. Fé é resultado de atitudes e comportamentos que nós temos, e isto constrói a nossa fé. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre fé. Todo mundo pronto aí? Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico que eu quero conversar com você. Primeiro tópico. Pilares. Existem 3 pilares fundamentais, queridos, para sustentar a fé. Não existe fé que se sustente sem que ela esteja firmada sobre esses 3 pilares. Nós vamos ver 3 pilares que sustentam a nossa fé. O primeiro pilar que sustenta a nossa fé são comportamentos de compaixão. Primeiro pilar, primeiro sustentáculo da nossa fé: comportamentos de compaixão. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3 de Lucas 7, do capítulo 7 de Lucas, ele diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Quando ele ouviu falar de Jesus. Olha isso. Se ele fosse uma pessoa, né, que já tivesse ali, por exemplo, né, já tivesse, sei lá, uma experiência com Jesus, ele não precisaria ouvir falar de Jesus, ele já cria em Jesus.
Só que esse homem, ele ouviu falar de Jesus por aquele tempo. Naquele dia ele tem ouvido falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ele percebeu que o servo dele estava doente. O texto diz quase à morte. Ele estava bem mal, quase morrendo. E ele então, por compaixão, ele decidiu fazer algo em favor daquele rapaz. Ele disse: olha, vamos procurar Jesus. Os homens que foram procurar Jesus, os judeus, falaram assim para Jesus: Senhor, ele é digno que o atendas, porque ele é um homem que ele tem o nosso respeito, ele tem a nossa consideração. Inclusive, ele construiu a nossa sinagoga. Queridos, se ele construiu uma sinagoga para os judeus, ele era um homem de posses, um homem de bens. Então, provavelmente ele já havia gasto alguns recursos para curar o seu servo e não tinha dado resultados. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi procurar Jesus, justamente porque ele teve compaixão do servo. E pelo testemunho que ele recebe, né, o testemunho que os judeus dão a respeito dele, esse testemunho indica que ele era um homem que tinha um coração inclinado a ajudar as pessoas. Ele construiu uma sinagoga para os judeus. Ele socorreu o seu servo, socorreu o seu empregado. Ele se importou com a situação da saúde do seu empregado. Queridos, um dos momentos assim, mais sensíveis da vida de uma pessoa é quando nós estamos doentes, principalmente se essa doença é uma doença mais grave, uma doença mais séria. A pessoa ela fica muito sensibilizada, ela fica muito sensível, né? E muitas vezes, queridos, essa sensibilidade não permite que ela mesma busque recursos para si próprio. Esse centurião, ele se compadeceu do seu servo. Eu vou buscar recursos para socorrê-lo. Vou fazer tudo o que eu puder para socorrer essa pessoa, o meu servo. E ele foi procurar Jesus. Ele envia o texto de alguns religiosos judeus, ele envia eles a Jesus, eles voltam com Jesus, eles trazem Jesus, e ele fala para Jesus, entendendo a autoridade que Jesus tinha sobre o reino espiritual. Quando ele sabe que Jesus está chegando na casa dele, ele diz: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Nós, né, quando éramos mais anos atrás, década de 70, quanto tempo, hein? Jesus amado. Tem umas coisas que a gente fala que a gente descobre que está veinho, né? Na década de 70 nós morávamos aqui em Tijucas e nós tínhamos uma casinha bem simples, né? Uma casinha de madeira. Então, quando alguém vinha nos visitar, era uma casinha simples, então a gente ficava assim meio constrangido de receber algumas pessoas, né? Porque a nossa casinha era simples, era muito simples. Só que esse homem, ele não tinha uma casinha de madeira, provavelmente a casa dele era uma casa muito boa, e ele disse: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Nós costumamos dizer isso quando a nossa casinha é de madeira, simplesinha, né? Mas esse homem, ele estava dizendo isso morando numa boa casa. Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus para, diz: meu Deus, que fé impressionante esse homem tem. Às vezes as pessoas nos procuram, queridos, como que nós podemos aplicar essa palavra para as nossas vidas. Talvez você já tenha sido procurado por alguém necessitado.
Alguém doente, alguém enfermo, algum tipo de necessidade. Olha, puxa, né, eu tenho uma pessoa, né, está passando mal, está passando necessidade. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu vou falar com o meu pastor, ele vai orar por você. Né? Eu vou falar com o meu líder de grupo familiar, o meu líder de grupo familiar vai orar por você. Queridos, não é para o pastor e para o líder de grupo familiar orar, é para você orar por essa pessoa. Amém? É para você orar. Você tomou conhecimento daquela informação, daquela necessidade, é você que precisa orar por aquela pessoa. Não é o pastor. Você pode até mandar uma mensaginha, pastor, me ajuda orando por essa pessoa, mas não transfira para o pastor a responsabilidade de orar por aquela pessoa. Senão não adianta dizer que temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, não, meu pastor é um homem de fé. Então o pastor vai agradar a Deus para ele. Nós agradamos a Deus pela nossa fé. É nossa fé que nos faz receber, né, esse agrado de Deus das nossas vidas. Então, primeiro base fundamental da nossa fé, comportamento de compaixão. Diga assim comigo: a primeira base fundamental da minha fé, comportamento de compaixão. Isso. Uma das bases fundamentais da fé são os nossos comportamentos de compaixão pelas pessoas à nossa volta. Compadecer-se de uma pessoa tem a ver com a forma como nós a protegemos, pelo que fazemos, e não pelo que falamos da pessoa. A fé é um comportamento ativo. Eu preciso fazer algo pela pessoa no momento de necessidade para demonstrar a minha compaixão, porque a compaixão é um pilar fundamental da nossa fé. Nós demonstramos a fé pela compaixão que temos. O centurião enviou pessoas a Jesus para buscar socorro para o seu servo, uma ação ativa para demonstrar, para sustentar a sua fé. Se realmente queremos o bem de uma pessoa, devemos buscar para ela o socorro em Jesus. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa isso. Quantos daqui foram salvos por Jesus? Quantos daqui foram libertos por Jesus? Por quê? Porque nós cremos e confiamos que em Jesus está o nosso socorro. Se o nosso socorro está em Jesus, onde está o socorro das pessoas à nossa volta? Em Jesus. Nós fazemos isso? Não responde. Deixa assim. Nós sabemos que o socorro está em Jesus, mas muitas vezes nós temos o nome de um bom médico, nós temos a recomendação de um bom remédio para aquela doença, sabendo que o socorro está em Jesus. Às vezes, queridos, nós recomendamos o nosso entendimento de fé. O nosso entendimento de fé nos faz ter algumas atitudes e alguns comportamentos. Eu não quero ir para o lado extremo, mas é importante que pelo menos a gente analise isso. Eu conheço uma pessoa necessitada, ela está doente. Eu vou indicar para ela um bom remédio ou Jesus? Um bom médico ou Jesus? Se eu indicar um bom remédio ou um bom médico, onde está a minha fé? Em Jesus. Onde está a minha fé? Em Jesus. Então, é importante, queridos, que eu saiba e que eu tenha essa convicção. Não, é Jesus quem vai curar essa pessoa. É Jesus quem vai libertar essa pessoa. É Jesus quem vai transformar a vida dessa pessoa. Ele que vai fazer essa obra maravilhosa. Como que você sabe disso? Ele fez na minha vida. Ele fez em mim, vai fazer nela também. Vai transformar aquela pessoa também.
Existem algumas estratégias que usamos para atrair as pessoas até a igreja, mas o que irá curá-las é levá-las até Jesus. Nós muitas vezes, nós trazemos a pessoa até a igreja, não é? Pronto, agora eu vou lá lavar minha mão, já fiz o meu trabalho, já trouxe ela na igreja. Está resolvido o problema daquela pessoa? Não está. Porque não basta trazer na igreja, nós temos que apresentá-la a Jesus. Nós temos que levar essa pessoa à presença de Jesus. Ela precisa ter uma experiência com a presença do Senhor, ela precisa ter uma experiência, um toque de Deus em sua vida. Ela precisa que você ore por ela, ela precisa que você testemunhe daquilo que Jesus já fez na sua vida. Essa obra maravilhosa. Queridos, deixa eu falar algo para você. A mudança que aconteceu na sua vida é um milagre maravilhoso que precisa ser testemunhado. É o testemunho que as pessoas precisam receber para terem as suas vidas transformadas. Aquilo que Deus fez na sua vida. É o milagre que vai fazer com que as pessoas recebam Jesus, conheçam Jesus. Esse centurião, ele conheceu Jesus naqueles dias ali. Ele ouviu falar de Jesus, ele disse, eu preciso conhecer esse Jesus. Agora, uma pergunta. Quantos anos nós conhecemos Jesus? Quantos anos nós conhecemos Jesus? E muitos de nós não temos o comportamento desse centurião. Então, precisamos adiantar um pouquinho o nosso passo para alcançar esse nível de fé. Para que a nossa fé seja de fato, vista por Jesus e Jesus fique impressionado com a nossa fé. Ele olha para nós, e diz, Abel, puxa, gostei da fé do Abel. Abel é um cara de fé, Estou impressionado com a fé do Abel. Já imaginou Jesus falando isso a nosso respeito, queridos? Que maravilha, até passar a mão assim, só Jesus falou esse negócio de mim aí, Impressionante, queridos. Ele falou isso desse centurião. Então, primeira base fundamental da nossa fé, comportamento de compaixão. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, porque eu vou para junto do Pai. Olha isso, queridos, que maravilhoso isso. Jesus concluiu o ministério terreno dele. Essa conversa ele está tendo com os seus discípulos na noite da ceia. É uma noite anterior à sua crucificação. Ele disse, olha, eu concluí a minha obra, só tenho mais uma coisa para fazer. Só tenho mais uma obra para fazer. Amanhã eu vou fazer uma obra definitiva. Mas agora eu estou entregando para vocês a responsabilidade de concluírem aquilo que eu iniciei. Jesus, ele entrega para os seus discípulos. Ele entrega para aqueles que creem em Jesus. Quantos daqui creem em Jesus? Nós cremos em Jesus? Cremos. Incumbência nossa. Missão nossa, minha e sua. Seguir com as obras de Jesus. Agora, queridos, quem vai socorrer as pessoas no lugar de Jesus? Quem vai ter compaixão das pessoas no lugar de Jesus? Somos nós, eu e você. Precisamos inclinar o nosso coração a isso. Dedicar o nosso coração a esse comportamento. Socorrer as pessoas nas suas necessidades. Recebemos do Senhor a mais nobre incumbência sobre a terra, a de seguir com as obras de Jesus. Por isso, o que fazemos deve refletir
em nós as obras do Senhor Jesus. Eu sempre tenho dito, né, uma verdade aqui maravilhosa, queridos, Jesus não está mais fisicamente sobre a terra. Ele deixou essa incumbência conosco. Nós somos a imagem de Deus sobre a terra. Como que as pessoas vão conhecer Jesus? Conhecendo a forma como nós vivemos, conhecendo os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Como que o Evangelho de Jesus vai ser pregado às pessoas que ainda não o conhecem? Através da palavra de Deus que está no nosso coração. Ele nos entregou essa incumbência. Está nas nossas mãos. Né? Quantos creem nessa verdade? Quantos creem nessa palavra? Né? Essa incumbência é nossa. Não somente devemos realizar as mesmas obras, mas também da mesma forma como Jesus realizava. Com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma compaixão. Segunda base fundamental da fé que nós encontramos na vida deste centurião. Segunda base fundamental. Segunda base, reconhecimento de autoridade. Reconhecimento da existência da autoridade. Queridos, não existe, não há como nós dizermos que temos fé sem reconhecermos a existência dos princípios de autoridade. Não há como. Se nós desprezarmos as cadeias de autoridade, queridos, nós estamos abalando o que sustenta a nossa fé. A nossa fé é sustentada pelo reconhecimento da existência das autoridades. Olha o que esse homem diz para Jesus. Quando Jesus está chegando perto da casa dele, ele manda alguns homens falarem com Jesus, e ele fala para Jesus: Senhor, o Senhor não precisa vir na minha casa, eu não sou digno de te receber na minha casa, basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele diz: pois eu também sou autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Eu digo a este, vai, e ele vai, digo a outro, vem, e ele vem, digo ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Reconhecimento de autoridade. Ele diz: olha, eu tenho pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, mas eu também tenho autoridade sobre algumas pessoas. Centurião, a palavra centurião, ela se autodefine. É uma centúria, 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados debaixo do comando dele. Os exércitos, eles iam para a guerra, eles não diziam com quantos soldados eles iam. Eles diziam com quantas centúrias eles iam, né? 10 centúrias, 1000 soldados. Eles escolhiam os centuriões, né? Tal centurião, né? Ia ele e a sua centúria. Dependendo da força do inimigo, eles escolhiam a quantidade de centuriões, com as suas centúrias, os seus 100 soldados, para irem para a guerra. Esse homem, ele entendia de autoridade. Ele fala para Jesus: Jesus, eu também sou homem sujeito à autoridade. Quando ele diz isso, queridos, eu digo a um vai, e ele vai, a outro vem, ele vem. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade no reino espiritual. Se o Senhor declarar uma palavra no reino espiritual, aí o meu servo será curado. Aí de onde o Senhor está, o Senhor não precisa vir na minha casa. Queridos, que fé é essa? Que fé é essa desse homem? Tinha acabado de conhecer Jesus, agora ele está falando para Jesus: não, Jesus, não precisa vir aqui. Jesus olha para ele e diz: meu Deus, que fé maravilhosa que esse homem tem. Olha isso, nós às vezes queremos fazer uma coisa, queremos fazer outra, e não nos damos conta aquilo que o Senhor Jesus já colocou nas nossas mãos, queridos, da autoridade que já está na nossa mão, da autoridade que já está na nossa palavra, de declararmos uma oração de bênção, liberando algo maravilhoso sobre a vida das pessoas à nossa volta. Está conosco, Jesus já nos deu, é nosso, nós precisamos fazer uso disso, queridos.
orar pelas pessoas, né? Orar pelos enfermos. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Pandemia, ela é definida pela quantidade exagerada de pessoas doentes. Por quantos doentes nós temos orado? Por quantos enfermos nós temos orado, queridos? Esse poder, essa autoridade, Jesus já entregou para nós. Quando Jesus chama ali os discípulos, né? Ele diz assim, o versículo 9: ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Jesus, ele mesmo é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo, ele é a expressão exata das palavras que saem da boca de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, física. Ele veio e disse: olha, eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ele é a expressão exata do que Deus é. Jesus é a expressão exata na terra. Ele sabia, queridos, Jesus sabia que nesse tempo nós estaríamos lendo as Escrituras, compartilhando essa palavra, né, recebendo essa palavra no nosso coração. Então Jesus, ele não necessariamente ele estava falando isso para aquelas pessoas naquele tempo, naquele dia. Ele sabia que nós acessaríamos essa palavra. Então, de alguma forma, Jesus está nos ensinando hoje a respeito de algo que nós precisamos saber de uma forma um pouquinho mais aprofundada, a respeito de fé. Fé é um comportamento ativo. Fé não é um comportamento, né, de letárgico, de uma pessoa que fica parada. Fé é um comportamento ativo, é uma ação, é uma atitude, né? Eu preciso demonstrar a minha fé por aquilo que eu faço. É um comportamento de atitude. Posso ouvir um amém? Então, reconhecendo a autoridade. Não adianta, queridos, eu dizer que eu tenho fé se eu ignoro a existência da autoridade, se eu desprezo a existência de uma autoridade. Existem várias autoridades que Deus coloca na nossa vida. Deixa eu citar uma aqui, bem cabida para nós aqui nesse momento. Tá? O seu líder de grupo familiar. Seu líder de grupo familiar. Tá? Sabe o que o seu líder de grupo familiar é na sua vida, queridos? O seu líder de grupo familiar é na sua vida uma porta para você acessar os valores espirituais do reino de Deus. O seu líder de grupo familiar é uma porta que Deus colocou diante de você. Se o meu filho reconhecer e praticar a importância da autoridade espiritual, essa porta vai se abrir diante dele e ele vai acessar recursos do reino espiritual para seu benefício e para benefício de outras pessoas. O meu líder de grupo familiar está com nada, esse cara não entende das coisas. Ele me falou umas coisas ali que eu nem concordo com o que ele está falando, ele não está, né? Tá por fora. Não, queridos, não é o conhecimento dele, não é o entendimento dele, não é o quanto ele conhece da palavra de Deus, é a autoridade que está sobre a vida dele. Ele é uma porta que Deus colocou em sua vida para poder introduzir você nos valores espirituais do reino de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, nós praticamos. Quando você olhar para o seu líder, né? Quando você olhar para o seu líder de grupo familiar, olhe para ele como uma porta que Deus colocou diante de você para te abençoar. Olhe para ele e veja dessa forma. Deus colocou uma porta abençoadora diante de mim. E eu vou passar por ela, eu vou acessar todos os recursos celestiais e espirituais que Deus tem para me abençoar, queridos. Deus não entrega todas as coisas de mão beijada, não.
Não entrega mesmo. Tem coisas que ele segura até que nós comecemos a colocar em prática esse entendimento, aquilo que nós aprendemos. Por isso que Jesus se surpreendeu com o comportamento desse homem, né? A autoridade somente será em nossas vidas quando reconhecermos a existência dela através daquilo que praticamos e reconhecemos seus princípios hierárquicos, né? A hierarquia da autoridade é o caminho que nos leva a alcançarmos os recursos celestiais, onde se manifesta na prática a nossa fé. A autoridade não está relacionada com volume de voz ou com agressividade, mas com práticas simples e inconfundivelmente eficientes em tudo que realizamos. De manhã eu estava ministrando essa palavra e me veio a imagem de uma pessoa, o pastor Daniel, nosso pastor lá em Blumenau. Queridos, a gente conversava com ele, uma pessoa simples, um homem simples. Mas ele tinha uma autoridade, queridos, impressionante, né? Estava falando com o Marcinho, né? O Marcinho, acho que o Marcinho daqui é o único, tirando eu e a Cris, acho que o Nilson conheceu, ele fez o casamento do Nilson e da Hélida, né? Conheceram o Daniel. Mas alguém conheceu o Daniel? Não, só eles, né? Lá? Conheceu? Tere. Tu conheceu o Daniel, Tere? Eu acho que não conheceu, não. Não. O Daniel que eu estou falando, não. Eu até botei o óculos para ver se era mesmo, né? Não, mas a Tere não conheceu o Daniel. Queridos, pensa numa pessoa simples que tinha autoridade. O que ele pedia para nós realizarmos, o que pedia para nós fazermos, era o desafio da nossa vida. O que ele pedia para nós realizarmos, no nosso coração, nós dizíamos o seguinte: Daniel, pode considerar isso feito. Não é? A autoridade dele, queridos, sabe, nós andávamos em volta dele, esperando que ele nos pedisse algo, para nós podermos realizar. A autoridade dele era algo agradável no nosso coração. Nós não fugíamos dele, com medo de que ele nos pedisse algo. O desejo do nosso coração era estar sempre perto dele, sempre por perto, para ouvi-lo pedir alguma coisa para nós e nós podermos atendê-lo. Uma autoridade impressionante, queridos, uma autoridade maravilhosa. Não é? Daniel, por consequência também, ele tinha pessoas debaixo de quem ele estava sob autoridade. Ele reconhecia a autoridade das pessoas, nos ensinou isso. É um valor precioso, estar debaixo da autoridade, reconhecer a hierarquia de autoridade. A autoridade não está relacionada com o volume de voz. Uma vez só eu vi o Daniel levantar a voz por um momento, por uma situação de necessidade, né? Ele até, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ele se irou, mas não pecou, né? Era uma situação que ele ficou irado, e eu acho que se eu tivesse no lugar dele, vendo o que estava acontecendo naquele momento ali, eu teria me irado em pecado, né? Ele irou e não pecou, ele parou no momento, né? Ele conseguiu se conter ali, mas saber portar-se diante de uma autoridade, pequena ou grande, nos faz participantes dos valores das verdades do reino de Deus. Né? Uma vez nós estávamos aqui no evento na antiga Santur aqui, né? Agora mudou ali. O último evento que teve na Santur. Um evento do pastor Silas Malafaia, e eles trouxeram ali o pastor Miles Morrow, que já é falecido. O pastor Miles Morrow, ele era o preletor do dia. O evento começou às 8 horas da manhã, tem gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, nesse evento. Começou às 8 horas da manhã. E daí um pastor falou, e veio outro pastor e falou. Pastor é falador, né? Tem pastor que não se toca disso, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Só que estava todo mundo lá esperando para ouvir a pregação do pastor Miles Morrow. Entregaram a palavra para ele 11 horas da manhã. Aí eu pensei assim, rapaz, essa gente,
O evento começou 8 horas da manhã. Tem gente aqui do Brasil inteiro, vieram de avião, de ônibus, né, tudo que é lugar. Para eles estarem aqui 8 horas da manhã, eles devem ter levantado 6 horas, 6 e um pouquinho, tomado café, aquela coisa toda, para poder estar ali às 8 horas da manhã. Agora, 11 horas. Quando chegar meio-dia, esse pessoal vai estar tudo com fome, né? Meio-dia vai vazar todo mundo. Entregar a palavra para um homem desse 11 horas da manhã é uma injustiça. Queridos, 2 horas da tarde, ele terminou a pregação dele. Ninguém se mexia dentro daquele ambiente. Todo mundo parado assim, sabe, olhando para ele, por causa da autoridade que aquele homem tinha, queridos, ao pregar a palavra de Deus. Ninguém levantou para ir no banheiro. Eu acho que, né, naquela hora ali a bexiga de todo mundo travou, né? Todo mundo bexiga travada, ninguém levantava, ninguém se mexia. Tu não via assim, olha, tinha ali acho que umas 5.000 pessoas naquele lugar, querido. Não estou exagerando, falando sério. Ninguém se mexia, todo mundo ouvindo. O pessoal só começou a levantar. A hora que ele orou, abençoou todo mundo, né? Terminou o evento, virou as costas e saiu. Aí o pessoal começou a levantar e sair daquele local. Autoridade de uma pessoa. Né? Nós precisamos reconhecer isso, a existência da autoridade. Existem alguns comportamentos que demonstram realmente que nós reconhecemos a importância de uma autoridade. Quando estamos diante de uma autoridade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Desfrutem dos benefícios do reino de Deus, reconhecendo a autoridade que o Senhor Jesus delegou para ser fonte de bênção em sua vida. Terceiro pensamento, eu falei do segundo, né? Reconhecimento de autoridade. Então diga assim comigo, antes de nós passarmos para o terceiro, diga assim. A primeira base fundamental da minha fé é um comportamento de compaixão. Diga assim, a segunda base fundamental da minha fé é o reconhecimento de uma autoridade. A terceira base fundamental da minha fé é a realização de obras. Realização de obras. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. Entendendo que Tiago aqui, a carta de Tiago, é o irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele é o irmão do Senhor Jesus. Ele é filho de Maria e de José. O ministério dele, ele floresceu, o ministério de Tiago, depois que Jesus ascendeu aos céus. Né? Antes da ascensão de Jesus, durante o ministério terreno de Jesus, nós praticamente não ouvimos falar de Tiago. Agora, de alguma forma, depois que Jesus encerrou o seu ministério, o coração dele se inflamou, né? se encheu de ousadia e intrepidez, a ponto de ele se tornar uma das colunas da igreja. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João eram as 3 colunas da igreja, os 3 sustentáculos da igreja do Senhor Jesus, e esse Tiago, esse escritor da carta de Tiago, irmão de Jesus, ele escreve isso. Olha o que ele diz aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o terceiro sustentáculo da nossa fé é a realização de obras. Olha o versículo 4 e 5, de Lucas 7, que nós lemos lá do centurião. Os versículos 4 e 5, ele diz: chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo
que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Queridos, às vezes nós pensamos o seguinte, vamos corrigir aqui algumas coisas. Pastor, eu já fui no culto, eu já fui no grupo familiar, eu já entreguei meu dízimo, eu não falto culto de ceia, minha parte está pronta. Terminei o meu compromisso com Deus. Será? Será que está concluído o meu compromisso com Deus, queridos? A fé sem obras é morta. Isso não dá um friozinho na nossa espinha, né? Deus, e agora? Como que anda a minha fé? As três bases fundamentais da nossa fé, queridos. O comportamento de compaixão, o reconhecimento da autoridade e a realização de obras. Queridos, às vezes Deus nos pede algo, às vezes Deus nos pede para que realizemos algo, e esse pedido de Deus, não é porque Deus está manifestando para nós uma necessidade dele, é porque Ele está manifestando para nós uma necessidade nossa. Ele diz, filho, que tal você fazer tal coisa? Que tal você se envolver com... Né? Deixa eu fazer de conta aqui que eu sou Deus. Tá? Que tal você se envolver com um departamento da igreja? Filho, que tal você começar a servir em alguma área na igreja? A igreja está precisando de pessoas, não tem isso? Não. Deus está dizendo assim, filho, que tal você começar a colocar um terceiro sustentáculo na sua fé? E começar a realizar as suas obras, para que a sua fé se sustente em você mesmo. Para que Jesus possa olhar para mim e para você e dizer assim, eu estou impressionado com a fé desse meu filho. Livro de Jó, Deus chama Satanás para uma conversa. Satanás, de onde vens? Eu venho de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e se aparta de todo mal. Eu imagino Deus assim, né? Deus orgulhoso de falar isso. Viste o meu servo Jó? Já imaginou Deus falando isso para Satanás a meu e a seu respeito? Deus falou isso de mim. Olha o que Deus falou a meu respeito. Queridos, é isso que Deus quer falar a nosso respeito. Por isso que nós estamos ouvindo hoje essa palavra. Para que a nossa fé seja posta em prática. Nós temos um entendimento um pouquinho torcido do que é fé. Quando você ouvir, né, uma convocação, irmãos, nós estamos precisando de alguém para servir. O Edson está ali, o Edson é o coordenador, tá? Deixa eu ajudar você a construir a sua fé. O Edson é o coordenador do grupo de organização da igreja. Quando o Edson faz aquelas convocações ali, né? Irmãos, estamos precisando de alguém para a escala de recepção. Queridos, Deus está chamando você para resolver algo na sua vida que não está bem certo, que não está em conformidade com o que Deus quer que seja. Ele coloca as necessidades na igreja para que nós possamos atendê-las e através de atendermos essas necessidades, nós sustentamos a nossa fé, nós colocamos uma base sustentadora da nossa fé. A fé sem obras é morta. Com quantas pessoas Deus está falando nessa noite, queridos?
Bases que sustentam a nossa fé. Bases que sustentam a nossa fé. Os irmãos da música podem subir, queridos, por gentileza. Não há como vivermos pela fé sem que nossas realizações deem testemunho daquilo que cremos. Queridos, olha isso, Jesus nem chegou a conhecer o centurião, nem chegou a conhecer ele. Já estava impressionado com a fé desse homem. Como que está a nossa fé diante de Deus? Como que está o nível da nossa fé diante do Senhor? Como que Deus tem visto a nossa fé? Eu estou dando aqui, queridos, da parte de Deus, eu estou dando algumas dicas, para você, para que aquilo que não estiver em conformidade seja corrigido, seja consertado, seja estabelecido. Eu oro a Deus, para que o Edson aí durante a semana ele me diga assim: pastor, eu estou com um problema aqui, pastor, tem tanta gente aqui me procurando para cumprir as escalas que eu não sei onde botar essa gente toda ali, Glória a Deus, que bênção, E tomara que seja assim, para que nós possamos ver as pessoas crescendo, na sua fé e no entendimento. Servir ao Senhor em sua igreja nos inclui em uma condição espiritual importantíssima diante de Deus. Olha esse texto aqui, eu vou terminar, queridos? João capítulo 3, versículo 5. Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Olha essa passagem. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Quando ele fala nascer da água e do Espírito, ele está falando sobre batismos. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Jesus está dizendo o seguinte, não necessariamente para Nicodemos, mas para nós. Aqui estava só Jesus e Nicodemos. Então, essa fala não era necessariamente para Nicodemos, era para nós. Esse filho, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando nós vamos ser batizados nas águas, nós somos batizados por imposição de alguém ou nós nos batizamos porque nós nos permitimos ser batizados? Eu concordo, eu aceito ser batizado. Se você foi batizado, queridos, por imposição de alguém, está errado. Não, eu deliberadamente quero ser batizado. A propósito, no próximo final de semana nós estaremos realizando um batismo. Quem ainda não foi batizado, dê o nome para o Eldinho, tá? O Eldinho está anotando o nome ali das pessoas que querem ser batizadas no próximo final de semana. Deus está dizendo o seguinte, Jesus está falando o seguinte: filho, se você se deixar ser batizado nas águas, eu vou te batizar com o Espírito Santo. Ou seja, você faz a sua parte e eu faço a minha. Deus não pode fazer a parte dele sem que nós façamos primeiro a nossa. Nós precisamos ter um comportamento ativo para que Jesus possa complementar a obra dele. Olha isso. É possível que uma pessoa passe toda a sua vida dentro de uma igreja sem nunca ter entrado de fato no reino de Deus. Se eu fosse você, eu diria assim: meu Deus. É possível que uma pessoa passe toda a sua vida dentro de uma igreja sem nunca ter de fato entrado no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, nascer da água, comportamento prático, nascer do Espírito, consequência do comportamento prático. Nós nos posicionamos em relação a uma decisão em nossas vidas, e o Senhor complementa essa decisão. Queridos, qual traz mais resultado para a nossa vida? Ser batizado nas águas ou ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Entendendo que quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Qual dos dois tem mais resultado? Aquilo que nós fazemos ou aquilo que Deus faz em nós? Aquilo que Deus faz em nós. Porém, uma coisa está ligada à outra.
quando nós nos deixamos batizar nas águas. Deus, agora, filho, eu vou te encher com o meu Espírito Santo. Queridos, nós precisamos ter mais do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para isso nós precisamos de fé. E a nossa fé não é só um pensamento ou um sentimento. A nossa fé é um comportamento. Eu declaro a partir de hoje, queridos, a partir de hoje, muita coisa vai mudar em nossas vidas. Eu declaro que a partir de hoje nós vamos começar de fato a entender o que verdadeiramente é a nossa fé, como funciona a nossa fé, como nós ativamos a nossa fé. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a partir de hoje, queridos, mudanças extraordinárias começarão a acontecer em nossas vidas, porque a partir de um posicionamento de fé, nós vamos começar a experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Deus nos permitirá acessarmos valores, verdades extraordinárias e maravilhosas do reino de Deus para as nossas vidas. Eu declaro, queridos, que Deus vai fazer você perceber, em nome de Jesus, Ele vai fazer você perceber as autoridades espirituais que Deus colocou em sua vida como porta para abençoar a sua vida, porta para o seu crescimento, porta para o seu amadurecimento, porta para você começar a experimentar verdades e valores espirituais que você nunca experimentou antes. Eu declaro que a partir desse entendimento, a sua oração será uma oração mais eficaz, será uma oração que vai alcançar as pessoas, que vai trazer cura, que vai trazer liberdade, que vai trazer salvação na vida das pessoas. Talvez você tenha no seu relacionamento alguma pessoa por quem você já está orando há tempo e essa pessoa não se converte, a vida dela não muda. Mas eu quero orar sobre a sua vida. A partir desse entendimento, da construção desse entendimento, essas verdades começarão a mudar em sua vida. A sua fé, a sua oração, ela se tornará mais ativa, ela se tornará uma oração produtiva, dará resultado em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos nos colocar em pé. Eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Muito obrigado, Paizinho querido, porque, Senhor, eu declaro que está começando um novo tempo em nossas vidas, em nossos corações, Paizinho querido. Eu declaro, Deus, sobre os meus irmãos, uma fé impressionante, uma fé, ó Deus, que vai fazer com que o Senhor Jesus fique maravilhado da vida do meu irmão, da minha irmã, Paizinho querido. Eu declaro, Deus, que muito em breve nós ouviremos testemunhos de cada um deles, Paizinho querido, dos sinais e das maravilhas que o Senhor está operando no nosso meio. Vidas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas, ó Deus, entregando a sua vida para Jesus, pessoas se rendendo a Jesus através do testemunho que elas ouvirão da boca do meu irmão, da minha irmã, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, comece a tocar agora cada coração. Desperta, Senhor, em cada coração, desperta o entendimento, desperta a compreensão, desperta-nos, ó Deus, para um novo momento, para um novo ambiente, Paizinho querido, um ambiente onde os sinais, Senhor, começarão a acontecer no nosso meio, um ambiente onde as maravilhas do Senhor começarão a acontecer no nosso meio. Pessoas irão nos procurar, pessoas virão ao nosso encontro, pessoas virão em nossa casa, em nossos lares, sabendo, ó Deus, daquilo que o Senhor realiza através das nossas vidas. Eu declaro, ó Deus, um novo tempo, um novo momento. Deus, Senhor, coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio, Paizinho querido. Sinais, maravilhas, prodígios, curas, transformações, libertações, ó Deus, acontecendo através das nossas vidas. Eu declaro isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Paizinho querido, ousadia para anunciar a palavra de Deus. Eu declaro ousadia para anunciar a palavra. Remove, Senhor, tira de nós toda timidez, Paizinho querido, toda vergonha, Paizinho querido, todo sentimento de retração, Deus, em nome de Jesus, seja removido
das nossas vidas. E eu declaro, Paizinho querido, uma ousadia sobrenatural na vida do meu irmão, da minha irmã, como nunca antes nós vimos, Paizinho querido. Eu quero declarar, Senhor, que esta semana será uma semana extraordinária na vida do meu irmão, da minha irmã. Uma semana, Paizinho querido, onde nós ouviremos testemunhos extraordinários. Assim como o Senhor Jesus se surpreendeu com o testemunho daquele centurião, nós também seremos surpreendidos por aquilo que o Senhor estará fazendo esta semana na vida do meu irmão, da minha irmã, Paizinho querido. Deus, eu declaro, Senhor, se houver no nosso meio algum enfermo, algum doente, eu declaro, seja curado nesta hora em nome de Jesus. Todo mal cesse agora, toda doença, toda enfermidade, caia por terra, cesse agora, Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, o teu poder, venha, Senhor, a tua autoridade, venha, Senhor, a tua bondade, o teu favor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Vai tocando, Senhor, vai tocando cada um deles com o teu poder. Toca, Senhor, nesta hora, toca-os com o teu poder, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nesta hora, queridos. Aleluia.